A paz do Senhor, muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia muito abençoado, que a sua quarta-feira seja uma quarta-feira assim maravilhosa, linda. E eu peço agora a você que Deus neste momento, eu peço a você que busque a Deus neste momento através dessa leitura e que Deus lhe abençoe por meio dela. Hoje nós vamos finalizar o segundo livro do profeta Samuel e nós vamos iniciar amanhã, se Deus permitir, primeiro livro de Reis e depois segundo livro de Reis. Temos histórias maravilhosas, outras assim, para a gente parar e refletir. E é um período em que Deus estava construindo então esse fio da história que iria desembocar lá em Jesus tantos anos à frente. É uma leitura muito preciosa, uma bênção, e que o Senhor possa também falar ao seu coração amanhã, mas que Ele possa falar hoje já, com a finalização desses dois últimos capítulos aqui do livro de Samuel. Deus te abençoe e nós nos vemos amanhã em nome de Jesus. 2 Samuel capítulo 23. As últimas palavras de Davi. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do amado salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meio de mim e a sua palavra está na minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, aquele que governa o povo com justiça, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Não é assim que a minha casa está para com Deus? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, e em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém os homens malignos serão todos lançados fora como os espinhos, pois não podem ser tocados como as mãos. Mas quem quer tocá-los se arma de ferro e da haste de uma lança, e serão totalmente queimados no fogo ali onde estão. São estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe-Basebete, filho de Taquemoni, o principal de 3. Ele brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já haviam se retirado, ele se levantou e atacou os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para pegar os despojos. Depois dele vinha Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus. Sama pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu e matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. No tempo da colheita, 3 dos 30 chefes desceram à caverna de Adulão, onde Davi estava, e uma tropa de filisteus tinha acompanhado no vale dos Refaíns. Nessa época Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse, quem me dera beber água do poço que está junto do portão de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas derramou como libação ao Senhor e disse, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida? E assim não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era um
era chefe de 30. Este, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou, e tinha nome entre os 3. Ele era o mais nobre do que os 30 e se tornou o chefe deles. Contudo, não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente, de Cabe Zeel, e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia na mão uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sobre a sua guarda. Entre os 30 figuravam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Sama, o Arodita, Elica, a Arodita, Elis, o Pautita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Mebunai, o Zatita, Zalmon, o Aoita, Maarai, o Netofatita, Elebe, filho de Baaná, Netofatita, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abialbon, o Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Saalbonita, os filhos de Zazém, Jonata, Sama, Ararita, Aião, filho de Sarar, Ararita, Eli, Felete, filho de Aasbai, filho de um Maacatita, Eliã, filho de Aitofel, Gelonita, Esrai, Carmelita, Paarai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobã, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, o que carregava as armas de Joabe, filho de Zuruia, Ira, Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu. Ao todo eram 37. 2 Samuel capítulo 24. O levantamento do censo. Mais uma vez a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas e ele incitou Davi contra eles, dizendo: Vai, levante o censo de Israel e de Judá. O rei disse a Joabe, comandante do seu exército: Percorra todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levante o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse ao rei: Que o Senhor, o seu Deus, multiplique esse povo 100 vezes mais, e que o rei, meu senhor, o veja. Mas por que o rei, meu senhor, quer fazer uma coisa dessas? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Então eles saíram da presença do rei para levantar o censo do povo de Israel. Passaram o Jordão e acamparam em Aroer, à direita da cidade que já está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Dali foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Dali seguiram a Dan, Jaã, e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e todas as cidades dos heveus e dos cananeus, de onde saíram para o sul de Judá, a Berseba. Então percorreram toda a terra, e depois de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Joabe apresentou ao rei o resultado do censo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. Ele disse ao Senhor: Cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, ó Senhor, peço-te que me perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e diga a Davi: Assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas, para que eu a execute contra você.
Gade foi falar com Davi e lhe comunicou isso, dizendo: você quer 7 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos, que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra? Decida agora e diga que resposta devo dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que havia determinado, e desde Dan até Berseba. Morreram 70.000 homens do povo. Quando o anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retire a sua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que feria o povo, Davi falou ao Senhor e disse: é eu que pequei. Eu é que fiz essa perversidade. Mas essas ovelhas o que fizeram? Que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi e lhe disse: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu do alto que o rei e seus homens vinham ao seu encontro. Saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou: por que o rei, meu senhor, vem até este seu servo? Davi respondeu: para comprar de você esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Então Araúna disse a Davi: que o rei, o meu senhor, tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais e a canga dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E acrescentou: que o Senhor, o seu Deus, aceite a sua oferta. Porém o rei disse a Araúna: não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira, os bois, por 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou no meio de Israel. Com isso nós finalizamos o livro de 2 Samuel e amanhã nós vamos começar o livro de 1 Reis. É uma leitura também muito preciosa e para a gente entender um pouquinho esse contexto, né? Então agora nós temos Davi cessando, né, logo o seu reinado. A sequência virá Salomão e todos os demais reis. E a história é longa, 1º e 2º Reis, e vamos longe. Deus abençoe, fique na paz, que Deus te livre, te dê um dia abençoado e que te dê uma bênção neste dia. Até amanhã, em nome de Jesus.